Nunca mais esquecerá 3 milagres divinos que transformaram sua vida em 40 dias. Ana era uma mulher de fé ardente, conhecida em cada canto do pequeno município no interior de Minas Gerais. A igreja local, iluminada à noite, era seu refúgio, onde passava horas em oração, conversando com Deus e buscando conforto nas Escrituras. Mas tudo mudou quando seu amado filho Lucas, um menino de apenas 7 anos, foi diagnosticado com uma doença grave, que ameaçava tirar seu sorriso alegre, transformando a vida de Ana em um labirinto de incertezas e medos. Enquanto os médicos proferiam palavras pesadas, Ana se agarrava à fé. Com o olhar perdido nas velas que tremulavam na capela, ela decidiu que lutaria com todas as suas forças. Foi quando decidiu fazer um reto de 40 dias de oração intensa. Senhor, meu coração é tua morada. Eu creio que o milagre está a caminho. As palavras reverberavam em sua mente enquanto ela se entregava ao desafio sagrado. Na missa de domingo seguinte, um pastor tocado pela unção divina lançou uma palavra profética que fez o coração de Ana pulsar. O milagre está a caminho. Era como se o céu tivesse aberto um pouco mais, permitindo a luz entrar e aquecer sua alma. A congregação murmurou em reverência, as mãos se ergueram, as lágrimas escorriam e a fé se tornava palpável. O primeiro milagre estava prestes a se desenrolar. Certa manhã ensolarada, Ana acordou com um frio na barriga, mas decidiu seguir em frente com a rotina. Lucas, ainda sonolento, levantou-se e surpreendeu a mãe. Mamãe, tô me sentindo diferente. Ele pulou da cama, sorrindo como se o peso da doença tivesse desaparecido. Ana olhava em incredulidade. A melhora era visível, e o milagre começou a ganhar forma em sua vida. Seu coração pulsava de gratidão. Mas sabia que ainda não estava tudo perdido e que a batalha espiritual ainda durava. Em um dia especial, enquanto orava com fervor, um velho conhecido surgiu à sua porta. Ele, tocado pela história dela, a surpreendeu com uma generosa oferta de ajuda financeira para o tratamento de Lucas. A alegria de Ana não poderia ser medida. Deus é fiel! Ela exclamou, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Sua fé se entrelaçou com a da comunidade, e a esperança de um amanhã mais brilhante ressoava nos corações de todos ao redor. Mas nem tudo ia bem. Há muito tempo, sua relação com o pai era marcada por desentendimentos e feridas não curadas. Em um tenso jantar, Ana respirou fundo e, com coragem, abriu seu coração. Pai, eu preciso que você entenda minha fé, que você veja o que Deus está fazendo em nossa vida. O silêncio pesado virou música quando, para sua surpresa, ele se uniu a ela em oração, buscando a mesma luz que ela havia encontrado. Era um novo começo, um laço renovado e um passo poderoso para mais milagres. E assim o 40º dia se aproximava. As pessoas na cidade estavam começando a notar a luz que emanava da história de Ana e Lucas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana observava Lucas, agora radiante, e seu coração se enchia de esperança. No entanto, uma sombra de dúvida pairava em sua mente. O que aconteceria quando o sol se pusesse novamente? O clímax do milagre que tanto esperavam estava prestes a se revelar, mas Ana estava realmente preparada para o que viria a seguir? A manhã do 40º dia amanheceu clara e iluminada. Ana sentiu uma energia diferente no ar, como se a própria criação estivesse ansiosa, aguardando o desfecho da jornada de fé que havia empreendido. O coração dela pulsava forte, um misto de alegria e expectativa. O dia prometia ser especial, mas Ana sabia que as tempestades poderiam surgir a qualquer momento. Enquanto preparava o café da manhã, Lucas brincava no quintal, rindo enquanto perseguia borboletas. Observando aquela cena, Ana se lembrava das noites em claro, quando achou que as sombras da dor iriam consumir seu pequeno. Porém, ali estava ele, tão cheio de vida. Deus fez isso, pensou Ana com gratidão.
A transformação do seu filho não era apenas física, era como se a luz da vida tivesse ressuscitado ali, dentro daquelas paredes. Após o café, Ana vestiu uma roupa especial, sua melhor saída para a missa de celebração. Hoje é dia de agradecer, disse para si mesma, enquanto se olhava no espelho. O queixo erguido e o olhar firme traziam uma nova confiança, um testemunho vivo do que Deus era capaz. Era uma nova mulher, e, assim como o sol brilha após a tempestade, a fé em seu coração brilhava intensamente. Na igreja, a música ecoava. Era como se cada nota, cada palavra, fosse um eco das súplicas e esperanças dela. O pastor, com um sorriso caloroso, a cumprimentou. Ana, sua luz está resplandecendo. Ele exclamou com entusiasmo. Naquele momento, todos se voltaram para ela, uma mulher que desafiou todas as adversidades com a força de sua fé. As mãos se erguiam em adoração, e Ana se sentiu parte de algo maior, uma corrente de amor e esperança que conectava todos ali presentes. Durante a missa, o pastor convocou todos os que precisavam de um milagre. Ana mal conseguiu conter as lágrimas. Quando a oração coletiva se intensificou, ela sentiu a presença de Deus como nunca antes. Algo sobrenatural pairava no ar, e um fervor invadiu seu ser. Eu creio, Senhor, eu creio. Gritava em seu coração, sentindo cada palavra como um ato de entrega. Quando o pastor terminou a oração, uma sensação de paz tomou conta de Ana. Ela sabia que aquele momento não era apenas um fim, mas o início de um novo capítulo. Ao voltar para casa, com Lucas segurando sua mão, uma brisa suave soprou trazendo com ela um sussurro divino, ainda mais a vir. Ao entrar em casa, um temor repentino a acometeu. Junto com a alegria, havia uma inquietação. O milagre que ela tanto esperava estava próximo, mas algo dentro dela murmurava, escolhas precisam ser feitas. O que mais ela poderia abrir mão por Lucas? Onde a fé a levaria agora? Enquanto Ana olhava para Lucas dormindo tranquilo, a pergunta ecoava na sua mente, estaria pronta para a verdadeira prova de fé que estava prestes a acontecer? A resposta seria revelada em breve, e ela nem imaginava o quanto esse próximo passo moldaria não apenas o futuro dela, mas de todo o seu município que Deus tinha reservado para ela e Lucas no próximo capítulo dessa história milagrosa. Acordar no dia seguinte trouxe uma intensidade diferente para Ana. A luz do sol filtrava-se pela janela, como se fosse um sinal, uma confirmação de que algo grandioso estava prestes a acontecer. A inquietação que a acompanhava a noite anterior agora se manifestava em forma de um chamado irresistível. O dia prometia ser decisivo. Ana, enquanto preparava o café da manhã, refletia sobre a missa do dia anterior. Sentia-se renovada, mas a dúvida ainda pairava em seu coração. Uma pergunta a atormentava: o que eu precisarei sacrificar para alcançar o milagre? Olhando para Lucas, que estava novamente ocupado em sua brincadeira com as borboletas, ela sentiu um amor tão profundo que suas lágrimas brotaram, tocando a esperança que ardia dentro dela. Nos dias que seguiram, Ana percebeu detalhes que antes passavam despercebidos: um sorriso de um vizinho, o canto dos pássaros ao amanhecer, a força que emanava de cada flor que desabrochava. A vida ao seu redor parecia brilhar mais intensamente. Era como se, após 40 dias de oração, um novo mundo se revelasse diante de seus olhos. Ela decidiu que era hora de compartilhar seu testemunho. Com o coração acelerado, Ana organizou uma pequena reunião em sua casa, convidando amigos e vizinhos. Talvez, juntos, possamos encontrar a resposta, pensou. Ao longo dos dias, ela falava com fervor, contando sua jornada de fé, as dificuldades, os milagres que aconteciam a cada passo. Na noite marcada, a sala estava cheia. Olhos curiosos e corações ansiosos se encontraram em um espaço de adoração e partilha. Ao falar sobre o quanto Deus trabalhava em sua vida, Ana sentiu uma corrente elétrica de emoção percorrer a sala. Cada palavra, cada oração que saía de sua boca parecia encontrar eco nos corações ali presentes. Vocês não têm ideia do poder que é crer em um milagre, disse Ana, com a voz embargada, mas segura. Deus pode transformar nossas vidas, mas precisamos estar dispostos a abrir mão do que nos prende. A mensagem dela passou como um bálsamo, curando as feridas da alma de muitos ali presentes. Conforme a noite avançava, os testemunhos começaram a fluir. Histórias de dores, perdas e vitórias se entrelaçaram,
criando uma teia de fé que iluminava a casa toda. E nesse momento, Ana percebeu que a verdadeira prova que seu coração questionava não era apenas sobre Lucas, era sobre cada um, incluindo ela mesma. Quando a reunião terminou, Ana ficou para trás, sentindo um calor reconfortante. Algo dentro dela havia mudado. Ela agora compreendia que o sacrifício não era apenas uma doação, mas também a entrega do controle, a confiança de que, ao abrir mão de certas coisas, Deus poderia fazer muito mais. Então, enquanto todos se despediam, um amigo de Ana se aproximou. Aproveite essa luz, Ana. Algo grandioso está por vir. As palavras dele reverberaram em seu interior. O que ele queria dizer com isso? Que luz? Uma nova indagação se formou e, novamente, uma sensação de expectativa tomou conta dela, como uma tempestade prestes a desabrochar. Com Lucas dormindo ao seu lado naquela noite, a mente de Ana estava oscilando entre esperança e mistério. O que seria esse algo grandioso que se aproximava? A única certeza que ela tinha era que a jornada não havia terminado. Na verdade, apenas começara. O amanhã reservava surpresas que mudariam sua vida para sempre. Preparou-se para o inesperado, enquanto seu coração pulsava forte. O que Deus terá preparado para mim e meu filho nos próximos dias? Ana acordou com um sol radiante que parecia dançar sobre o mundo. A atmosfera estava carregada de expectativa, como se cada raio de luz fosse um convite para a revelação que tanto aguardava. O coração dela pulsava de maneira diferente, uma sinfonia de esperança e fé. Enquanto fazia o café, Ana pensava nas palavras do amigo. Algo grandioso está por vir, reverberava em sua mente como um cântico. Lucas estava sentado à mesa, devorando um pedaço de pão com geleia, suas bochechas coradas de alegria. Essa simplicidade a fez sorrir. Tinha que começar e terminar seu dia botando em prática sua confiança em Deus. Após o café, uma ideia surgiu, e se ela preparasse algo especial para seus amigos? Não apenas uma refeição, mas um momento de conexão profunda. O plano cresceu em sua mente. Ela queria que todos entendessem que aquele não era um momento qualquer, mas uma oportunidade para encontrarem seus próprios milagres. Ana decidiu que realizaria um piquenique no parque central da cidade. Convocou todos com entusiasmo, escrevendo mensagens que irradiavam alegria. Venham experimentar milagres juntos, dizia as mensagens. E, ao enviar, seu coração ardia de expectativa. Nos dias que precederam o piquenique, ela se dedicou a organizar tudo, lanches saborosos, bebidas refrescantes, música suave para criar a atmosfera perfeita. Enquanto preparava cada detalhe, Ana sentia uma presença forte ao seu redor. Era como se Deus estivesse segurando sua mão, guiando-a e dizendo, você está no caminho certo. Na manhã do piquenique, o sol brilhava mais do que nunca. Ana chegou cedo ao parque e preparou tudo com carinho. Quando os amigos começaram a chegar, seus olhos brilhavam de expectativa. Decidiram se sentar em um grande gramado sob a sombra de uma árvore frondosa. O aroma de flores no ar preenchia os pulmões com um efeito tranquilizador. Era um momento sagrado. Durante o piquenique, Ana iniciou uma roda de conversa, pedindo que cada um compartilhasse algo que tocou seu coração recentemente. As histórias começaram a fluir, repletas de vulnerabilidade e força. Uma amiga falou sobre a superação de uma perda, outra sobre uma porta de emprego que se abriu quando menos esperava. A atmosfera estava carregada de emoção e conexão. Olhem ao nosso redor, Ana disse, com lágrimas nos olhos. Deus está aqui conosco. Ele se move em nossas vidas, em nossas histórias. Cada um de nós é um milagre vivo. As expressões de gratidão e nova visão sobre a vida começaram a aparecer em todos ali. Ana percebia que, naquele momento, milagres estavam acontecendo ali, com cada testemunho e cada lágrima. Era como se o céu estivesse abrindo uma brecha, trazendo luz e calor sobre todos. Enquanto a tarde avançava, algo inesperado ocorreu. Um grupo de jovens, que se aproximou, começou a tocar violão e cantar louvores. O som da música se misturou com as risadas e o aroma dos lanches. As vozes se uniram, e Ana sentiu seu coração acelerar. Aquela energia era contagiante e poderosa. Ela se lembrou, então, da oração que fizera semanas atrás, que Deus me mostre como posso ser um canal de bênçãos.
Quando o piquenique chegou ao fim, um silêncio reverente pairou sobre o local. As pessoas se entreolhavam, sabendo que algo sublime tinha acontecido. Ana sentiu uma paz imensa. Algo grandioso havia se desdobrado, mas ainda havia um mistério. Qual seria o próximo passo dessa jornada? Ao se despedirem, uma voz conhecida interrompeu seus pensamentos. Ana! Precisamos conversar, algo incrível está prestes a acontecer em sua vida. As palavras soaram como um eco profundo em sua alma. O que mais Deus tinha reservado para ela? E assim, com um misto de curiosidade e esperança, Ana olhou para o céu. O amanhã prometia mais luz e mais revelações. Que planos divinos a aguardavam? Ana não pôde conter a expectativa enquanto caminhava para casa. As palavras de seu amigo ecoavam em seu coração, repletas de promessas. Algo grande está por vir. Era como se cada passo que ela dava no caminho de volta fosse em direção a uma nova revelação. O dia começava a se transformar em crepúsculo, o céu exibindo tons dourados e lilás como se estivesse pintando um quadro divino. Frases de agradecimento e testemunhos de transformação ainda reverberavam em sua mente. Ela sabia que aquela tarde no parque havia sido um divisor de águas. Assim que entrou em casa, Ana sentou-se numa cadeira, respirando fundo para absorver toda a experiência. Ao olhar pela janela, viu que as estrelas começavam a surgir uma a uma, cada uma delas parecendo sussurrar segredos do céu. O silêncio envolvente a encorajou a fazer uma oração. Senhor, estou aqui. O que vem a seguir? Como posso permanecer receptiva às suas bênçãos? No dia seguinte, ao abrir seu coração nas redes sociais, Ana decidiu compartilhar a experiência do piquenique. Escreveu sobre a beleza do momento, as histórias que tinham tocado a todos e como haviam sentido a presença de Deus entre eles. Ela quis que aqueles relatos se espalhassem, alcançando outras pessoas em busca de esperança. As reações começaram a chegar rapidamente. Mensagens de amigos, conhecidos e até estranhos chegavam à sua caixa de entrada. Alguns contavam que estavam passando por momentos difíceis e agradeciam por suas palavras. Outros compartilhavam que sentiam alguma mudança dentro de si ao ler sobre a união e os testemunhos daquele dia. Ana viu que a luz que havia acendido no piquenique estava se espalhando, tocando mais corações. Foi então que, ao investigar suas mensagens, ela encontrou uma proposta intrigante. Um convite para participar de uma conferência sobre fé e transformação que aconteceria na cidade vizinha. A organizadora, uma mulher chamada Clara, parecia ser alguém que também estava buscando fazer a diferença na vida dos outros. Ana sentiu uma faísca de inspiração. Poderia ser essa próxima etapa em sua jornada? Poderia ali estar o que Deus tinha preparado para ela. No dia da conferência, a energia no ar era palpável. O lugar estava cheio de pessoas com histórias de superação. Ana tomou coragem e se apresentou. Ao mesmo tempo que imaginava compartilhar seu relato sobre o piquenique, um impulso forte a fez fazer algo diferente. Em vez disso, decidiu escutar. Ouvir as histórias de outros a fez perceber como cada um tinha sua própria luta, sua própria batalha e, muitas vezes, suas próprias vitórias com Deus. Ana percebeu que, na verdade, não havia necessidade de forçar uma apresentação grandiosa. O milagre poderia estar em ser uma ouvinte atenta, uma amiga solidária. E, ao fazer isso, a voz de Deus ecoou mais forte em seu interior, lembrando-a de que seu papel poderia ser mais simples e ainda assim profundo. Mais, à medida que a conferência seguia, algo inesperado aconteceu. Uma jovem no palco começou a falar sobre uma situação que ecoava na própria vida de Ana. As emoções da menina eram intensas, e as palavras dela cortaram a sala como um raio de luz. Ana sentiu que aquela mensagem tinha um propósito específico para ela. Quando a jovem terminou, um silêncio reverente instaurou-se. As pessoas estavam atentas, as lágrimas voltando a encher os olhos de muitos. Ana sabia que aquele momento era significativo e, mesmo sem entender exatamente o porquê, viu-se tomada por um desejo de agir. Quais passos deveria dar? Os pensamentos de Ana estavam agitados quando, no final da conferência, Clara se aproximou dela novamente. Ana, você precisa aparecer no meu próximo evento. Sua história precisa ser ouvida. A conexão entre elas parecia um fio de luz que reluzia no meio das incertezas. Como poderia recusar aquele convite?
Mas o que mesmo estava reservando para ela essa nova jornada? O que Deus estava prestes a revelar? Com essas perguntas fervilhando em sua mente, Ana sentiu uma mistura de alegria e medo. Era hora de mais um passo. Ela olhou para o céu, buscando resposta na criação. Estaria preparada para o que estava por vir? O dia seguinte chegou com um brilho especial. O sol invadia o quarto de Ana, trazendo uma sensação de renovação. Ela estava animada, mas a ansiedade também a acompanhava. Aquela conferência havia sido um marco, e agora, o que a aguardava na próxima etapa? O que ela deveria levar consigo para esse novo encontro? Ana decidiu que seria um dia de preparação. Colocou uma música suave que falava sobre fé e esperança, e começou a refletir sobre sua jornada até ali. Muitas vezes se sentiu pequena, mas, de algum modo, a luz do piquenique e as conexões que fez lá estavam brotando em algo maior. Era hora de se aprofundar em sua fé e no que Deus queria que ela realizasse. Enquanto folheava seu caderno de anotações, cartas e pensamentos que escreveu durante momentos de oração, ela encontrou uma passagem que tanto a tocava: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aquela frase lhe trouxe paz. Ana escreveu na parte de baixo: o plano de Deus é melhor que o meu medo. Naquele mesmo dia, decidiu visitar um grupo de oração que costumava frequentar. Ao entrar na sala, sentiu o calor da acolhida. Os sorrisos e os abraços pareceram acender uma chama em seu coração. Ao se sentar, observou as pessoas à sua volta. Cada uma tinha uma história diferente, mas estavam ali por um propósito em comum. O ambiente estava cheio de amor e fé. Apenas algumas semanas antes, Ana tinha um medo aterrorizante de se expor, de compartilhar sua história. Mas agora, ao escutar testemunhos de outros, sentiu que as histórias e vivências eram como peças de um grande quebra-cabeça que se uniam ao seu. Ela queria desesperadamente ser parte desse milagre maior. Quando chegou a sua vez de compartilhar, não hesitou. Com a voz firme, contou sobre a experiência do piquenique, sobre como as palavras de seus amigos alimentaram sua alma. Cada relato que ecoava ali parecia iluminar um canto escuro de seu coração. Ana viu lágrimas e sorrisos entre os presentes. Ela percebeu que sua jornada poderia inspirar outras pessoas a também buscarem a luz em suas experiências. As orações que seguiram foram intensas. A energia que preenchia a sala era palpável e, por instinto, Ana fechou os olhos. Banhada pela presença de Deus, sentiu sua fé ser restaurada. A certeza de que ela estava no caminho certo pulsava dentro dela como um tambor. Havia um propósito em cada lágrima e sorriso compartilhado. Após o encontro, uma das participantes se aproximou de Ana, segurando suas mãos com firmeza. Eu senti que a sua história tocou meu coração de uma forma que eu não consigo explicar. Você tem poder nas suas palavras. Nunca duvide do seu impacto, tá bom? O simples gesto de apoio fez Ana se sentir conhecida e amada. Com o passar dos dias, a expectativa crescia à medida que a data do evento se aproximava. Ana se dedicou a preparar seu testemunho, e mesmo nos momentos de dúvida ou medo, ela se lembrava das palavras encorajadoras que havia recebido. A transformação em sua vida parecia estar apenas começando. Uma noite, enquanto refletia sobre tudo isso, Ana teve um sonho. Neste sonho, ela estava em um palco, cercada por pessoas que ouviam atentamente suas palavras, e uma luz brilhante iluminava seu rosto. Foi nesse momento que entendeu: o convite de Clara não era apenas sobre ela, mas sobre todas as almas que poderiam ser tocadas. Ana acordou com o coração acelerado. O que aconteceria naquele evento? Que outros milagres poderiam se revelar em sua vida? Qual seria o próximo passo dessa jornada? Estava cada vez mais claro que as mãos divinas estavam trançando detalhes em sua vida que superariam suas expectativas. E a resposta para todas aquelas perguntas estava ao virar da esquina, aguardando para se revelar em toda a sua glória. Ana acordou com a luz da manhã filtrando-se pelas cortinas, como se a própria criação estivesse lhe sussurrando promessas de novas esperanças. O coração pulsava em um ritmo acelerado, enquanto as imagens do sonho iluminavam sua mente. O palco, as vozes ansiosas, a luz, tudo parecia tão vívido. Já não era apenas um sonho,
era uma chamada divina, uma oportunidade de testemunhar o que Deus estava preparando. Após um café da manhã leve, Ana decidiu que era hora de se conectar ainda mais profundamente com sua fé. Resolveu fazer uma caminhada até o parque, um lugar onde frequentemente refletia sobre a vida, cercada pela beleza da natureza. Com a brisa suave acariciando seu rosto, cada passo trazia um novo impulso de coragem. Hoje, eu vou buscar mais clareza sobre o que o Senhor quer de mim, pensou. Enquanto caminhava, Ana começou a orar em silêncio, pedindo por direção. Sentia a necessidade de estar em sintonia com Deus, como se quisesse ter uma conversa íntima. Ao chegar a um banco, sentou-se e observou as árvores ao seu redor. O encantamento da natureza sempre lhe pareceu um eco da grandiosidade divina. Respirou fundo, sentindo a presença de Deus ao seu lado. Senhor, estou pronta, murmurou. Foi nesse instante que uma senhora se sentou ao seu lado, uma estranha que, apesar de não conhecer, já parecia familiar. O olhar bondoso dela fez Ana sorrir. A mulher começou a falar sobre como a vida é cheia de desafios, mas também de milagres. Ana sentiu seu coração aquecer. Era como se aquelas palavras, que vinham de uma desconhecida, fossem uma confirmação do que ela mesma pensava e sentia. Ela compartilhou um pouco de sua própria caminhada, e a senhora, com um sorriso brilhante, compartilhou um testemunho surpreendente. Em um momento em que eu pensei que tudo estava perdido, Deus me enviou uma pessoa que mudou a minha história, disse a mulher. Foi através de um ato simples, um sorriso, uma palavra de encorajamento, que encontrei a força para seguir em frente. Às vezes, não percebemos o poder que temos nas nossas mãos. Ana ouviu atenta, entendendo que cada momento de conexão, por menor que fosse, podia gerar um impacto significativo na vida do outro. Ao se despedirem, a mulher segurou suas mãos, com um brilho nos olhos, declarou: lembre-se, minha filha, você é uma luz. Nunca subestime a importância que você tem neste mundo. Com essa mensagem pungente ressoando em seu coração, Ana voltou para casa em um estado de reflexão e gratidão. Em cada passo, sentia que algo dentro dela havia mudado. A expectativa se transformava em um desejo intenso de viver plenamente esse chamado. No entanto, uma pergunta ficou martelando em sua mente: como posso ser essa luz para os outros? Nos dias que se seguiram, Ana buscou ativamente responder a essa pergunta. Ela começou a escrever pequenos bilhetes com mensagens de encorajamento e deixava em lugares públicos, no ônibus, no supermercado, ou mesmo nas calçadas. Cada bilhete era um ato de fé, um gesto simbólico de que os milagres podem aparecer nas formas mais simples. À medida que se aproximava do dia do evento, Ana começou a receber relatos de pessoas que encontraram seus bilhetes. Uma mulher, emocionada, escreveu para Ana, contando como uma simples frase havia mudado seu dia e sua perspectiva. Aquela alegria, aquela certeza de que um ato pequeno poderia ter um impacto tão poderoso, a incentivou a continuar. Ana percebeu que cada ato de amor e apoio ressoava além do que ela poderia imaginar. Mas ainda havia uma grande inquietude dentro dela. O que mais Deus tinha reservado para a sua vida? O evento estava prestes a acontecer, e a ideia de subir ao palco novamente a fazia sentir um mix de medo e expectativa. Que palavras ela compartilharia? Como seu testemunho poderia tocar o coração das pessoas presentes? A luz estava se intensificando, e a promessa de Deus se aproximava. Ela precisava se preparar, não apenas para falar, mas para ouvir. O que Deus queria fazer através dela naquele momento? O palco se tornava um símbolo de transformação, mais um mistério ainda pairava no ar. O que aconteceria quando ela se colocasse frente àquelas almas? O que a presença divina iria realizar naquele dia em particular? O relógio corria, e a hora se aproximava. Ana não conseguia conter a ansiedade que pulsava em seu coração. O dia do evento havia chegado, e o cenário estava mais vibrante do que ela poderia imaginar. A cada pessoa que chegava, seu espírito clamava por conexão. Era uma atmosfera carregada de expectativa, riso e até um toque de nervosismo. Todos ali estavam buscando algo, uma resposta, um milagre, e ela se perguntou: o que posso oferecer? Como minha simples história pode fazer a diferença? Antes do início do evento, Ana se afastou um pouco, buscando um cantinho onde pudesse se reconectar com Deus. Encontrou um espaço ao ar livre,
uma pequena área com flores e árvores que balançavam suavemente com a brisa. Ali, ela se lembrou das palavras da senhora que havia encontrado no parque: "Você é uma luz." O que isso significava de verdade? Com os olhos fechados, começou a orar, pedindo para que cada palavra sua fosse redirecionada, para que em sua fragilidade, a força divina pudesse brilhar. Senhor, estou aqui para ser sua voz. Tu conheces meu coração e as dúvidas que penso não ser capaz de superar. Usa-me. Faço deste palco um altar. Meu desejo é levar esperança a quem precisa. O tempo parecia voar enquanto os convidados se reuniam para ouvir as histórias que seriam contadas. Ana finalmente se direcionou para o espaço onde todos aguardavam, os olhos muitos deles ainda desconhecidos brilhando de expectativas. Ela sentiu energia como um manto, acolhendo-a em sua vulnerabilidade. Lá estava o palco. Os holofotes iluminavam o espaço, refletindo sonhos e anseios sobre todos os presentes. O coração dela palpitava, e ela não podia deixar de sentir uma onda de amor que atravessava aquele espaço. Quando seu nome foi chamado, ela subiu, respirou fundo e olhou para a multidão. Olá! Meu nome é Ana, e eu quero compartilhar o que Deus fez na minha vida. A voz dela ecoou timidamente, mas havia um poder genuíno por trás daquelas palavras. Cada respiração a aproximava ainda mais da coragem renovadora que ela desejava transmitir. Ela contou sobre seus bilhetes e como cada um era um ato de fé. Ao relatar as respostas que recebeu, um calor se espalhou por seu corpo. Olhos começaram a brilhar, rostos começaram a sorrir, e os murmúrios de compreensão se espalharam como ondas. Ana então compartilhou seu dilema, seu medo de não ser suficiente, sua dúvida direta sobre como poderia ser uma luz. Às vezes, achamos que nossas pequenas ações não significam nada. Mas é na simplicidade do nosso amor que encontramos o divino. Eu aprendi que um sorriso, uma palavra ou um bilhete pode mudar vidas. Ao pronunciar essas palavras, ela também se lembrava das vezes que teve que se encorajar a acreditar. Enquanto falava, sentiu uma presença forte. Era como se a própria essência de Deus estivesse envolta em toda aquela audiência, energizando cada alma que a ouvia. Conforme ela concluía seu relato, lágrimas de alegria começaram a escorregar pelo rosto de algumas pessoas. A atmosfera estava repleta de um sentimento de liberdade e cura, onde muitos começaram a reverberar suas próprias histórias de dor e triunfo. Hoje, convido cada um de vocês a se tornarem a luz para alguém. Finalizou, com a voz embargada, mas poderosa. Nunca subestime o poder que você tem. Todos nós podemos ser braços, mãos e vozes de Deus. O Senhor está nos chamando a agir, a amar, a transformar. Um aplauso ecoou por todo o lugar, mas o que mais tocou Ana foi ver algumas pessoas se levantando, movidas em fé. Elas queriam partilhar suas próprias experiências de milagres. O testemunho dela havia gerado um novo espaço de transformação. Enquanto o evento seguia, Ana sentiu algo ainda mais profundo ali. Havia um chamado muito maior pulsando nas entrelinhas. A luz que ela tentou compartilhar estava agora ressoando em cada coração, mas a pergunta que não parava de ecoar dentro dela permanecia: que planos Deus ainda tem para mim depois disso? E assim, naquele momento de união e transformação, ela percebeu, estava prestes a descobrir a pílula dorida de um novo capítulo em sua jornada. Uma jornada em que a luz não era apenas para ser vista, mas vivida profundamente. O palco agora tinha se tornado uma porta para algo maior. O que viria a seguir tornaria sua vida ainda mais incrível. Ana sabia que grandes coisas estariam a caminho. Ana estava embriagada pela experiência. Assim que a última pessoa saiu do palco, seu coração ainda ressoava com os sussurros divinos que sentirá durante sua fala. Era como se, a cada batida, ela pudesse ouvir a confirmação de que estava exatamente onde deveria estar. Porém, com a empolgação vinha também a inquietude. Ela queria mais. Queria entender esse novo caminho que se abria diante dela. Com o evento chegando ao fim, Ana se sentiu atraída para o centro da sala. Um grupo de pessoas se reunia, compartilhando histórias de transformação e milagres. Um homem, com um olhar profundo e sincero, falou sobre como, semanas atrás, estava preso em um ciclo de solidão e depressão. Foi o bilhete que recebi que me fez perceber que eu não estava sozinho,
disse ele, com a voz trêmula. Aquela simples frase me deu coragem para voltar a sonhar. À medida que as vozes ecoavam, Ana percebeu que não era apenas ela quem estava em busca de respostas. Cada relato, cada testemunho, parecia se entrelaçar em uma tapeçaria divinal, mostrando o poder das pequenas ações, das luzes individuais que se uniam em uma só chama. Ela se aproximou do homem e o abraçou, sentindo a força da sua vulnerabilidade e coragem. Ao se afastar, ele sorriu para ela e, naquele instante, Ana sentiu que uma conexão espiritual verdadeira havia sido fortalecida. Essa era a essência do que ela queria, estar ligada aos outros, ser parte de algo maior. O clima de unidade tocou seu coração e, em um impulso, Ana subiu novamente ao palco. Não sabemos o que Deus está preparando para nós, mas eu sinto que somos parte de algo muito especial. Vamos continuar a compartilhar nossas histórias e a dar luz uns aos outros. Exclamou, com fervor. A sala foi invadida por um clima contagiante de alegria. Apresentações improvisadas começaram a surgir, e pessoas foram convidadas ao palco para compartilhar milagres que vivenciaram ao longo de suas vidas, mesmo aqueles que pareciam pequenos, mas que haviam provocado mudanças significativas. Ana ficou maravilhada com a atmosfera que se formava. O evento não era apenas sobre ela, mas um testemunho de coletividade e fé. Enquanto mais histórias eram compartilhadas, ela percebeu que a cada palavra, mais uma camada de sua própria ferida era curada, revelando a beleza de uma nova identidade emergente. Antes de deixar o evento, um murmurinho percorreu a multidão. Alguém mencionou que havia algo mais preparado, algo além da compreensão inicial. Popularmente, um dos líderes de um ministério local teria uma mensagem especial para todos nós. Uma expectativa palpável tomou conta do ambiente. O líder subiu ao palco e, com um tom grave, começou a falar sobre o que seria seu próximo projeto missionário, uma jornada a comunidades carentes, onde a luz da esperança seria levada. Ana sentiu seu coração disparar. Era ali que ela precisava estar. Era a oportunidade perfeita para colocar em prática tudo o que havia aprendido e experimentado. Porém, outra pergunta ecoou em sua mente. Seria ela forte o suficiente para embarcar nessa jornada? O que ela realmente poderia oferecer a quem já vivia em dificuldade? Enquanto se preparava mentalmente, um novo sopro de esperança e determinação crescia dentro dela. A luz que havia começado a brilhar em seu ser agora abria portas onde antes havia apenas sombras. Mas, neste mar de emoções, o que ela não sabia era que um novo desafio a aguardava, uma prova de fé que testaria não só sua perseverança, mas também o seu propósito. Alguma coisa grandiosa estava prestes a acontecer, e Ana apenas podia se perguntar, estaria preparada para este chamado? À medida que a noite terminava, um mistério pairava no ar. O que Deus havia preparado para ela nas próximas semanas? Quantos milagres estariam esperando para serem revelados? O amanhecer do dia seguinte trouxe uma nova esperança e Ana acordou sentindo uma mistura de anseio e expectativa. O evento da noite anterior ainda pulsava dentro dela. As histórias compartilhadas, os abraços, as risadas e até as lágrimas deixaram marcas profundas. Havia algo transformador em viver essa coletividade, e Ana sabia que sua jornada estava apenas começando. Enquanto preparava o café, suas mãos tremiam levemente. Havia um chamado ecoando em sua alma, um chamado que a desafiava a agir, a não apenas falar sobre fé, mas a vivê-la em ações práticas. Senhor, o que mais você quer de mim? Ela sussurrou, enquanto olhava pela janela, apreciando as cores vibrantes do dia. Após o café, algo dentro dela dizia para que fosse ao parque. O mesmo lugar onde tantas vezes se refazia, agora parecia lhe oferecer outra oportunidade de conexão. Ao chegar, viu grupos de pessoas espalhadas, alguns jogando bola, outros apenas conversando alegremente. Era uma cena familiar, mas algo parecia diferente. Uma sensação de que, naquele ambiente, cada pessoa tinha uma história, uma luta, um desejo por conexão. Inspirada, Ana começou a se aproximar dos pequenos grupos, ouvindo as conversas, compartilhando sorrisos. Não demorou muito até que uma senhora, visivelmente abalada, se aproximasse. Aquela mulher, com lágrimas nos olhos, desabafou sobre a dor de perder um emprego recente. Ana, ouvindo aquela história, sentiu o amor de Deus pulsar em seu coração.
Ela se lembrou de um dos bilhetes que havia escrito: "As tempestades da vida não são permanentes, e você não está sozinha." "Posso orar por você?" perguntou Ana, já colocando as mãos sobre os ombros da mulher. As palavras saíram de sua boca como um rio de paz. E naquele momento, enquanto orava, Ana sentiu que Deus a usava para dispersar a nuvem cinzenta que pairava sobre a vida daquela mulher. As lágrimas da senhora escorriam, mas agora de gratidão, e Ana percebeu que cada ato de fé poderia reverter cenários pesados. O dia seguiu com sua jornada. Ana fez questão de levar essa experiência em cada conversa, em cada encontro. Os olhares antes distantes agora se tornavam calorosos, conexões foram estabelecidas, e pequenos encontros tornaram-se um testemunho vivo do que realmente significava a luz de Deus através dela. À medida que a semana progredia, Ana foi convidada para compartilhar sua experiência em uma rádio local. O coração disparou com a ideia, mas a voz suave dentro dela sussurrava: "É a sua vez de brilhar." No dia da gravação, ela se sentou diante do microfone, sentindo-se um pouco vulnerável. Mas, ao falar, sentiu uma força inexplorada se derramar. Ao contar sua história, suas conquistas, seus medos e as vidas que impactara, suas palavras se tornaram faróis para aqueles que ouviam. Assim que terminou, um valoroso elogio da apresentadora fez perceber o alcance que suas palavras poderiam ter. "Você tem uma voz poderosa, Ana. Não subestime o que Deus pode fazer através de você." O carinho nas suas palavras provocou um misto de alegria e responsabilidade. Olhando pela janela, Ana sabia que as sementes da fé estavam germinando, não só nela, mas na comunidade. A cada novo passo, Ana se via como uma facilitadora de milagres. O impacto começou a se espalhar, as pessoas começaram a se reunir mais, as histórias de superação tomaram forma e o sentimento de pertença ganhou vida. Uma correria de alegria e vulnerabilidade tomou conta da cidade. Ana percebeu que várias pessoas começaram seus próprios grupos de oração, partilha e apoio. No entanto, à medida que a comunidade crescia, um novo desafio surgia. Ana foi abordada por um líder comunitário que a incentivou a ajudar na organização de um evento beneficente. Todo o valor arrecadado ajudaria a enfrentar as dificuldades da população mais necessitada. Era uma ideia linda, mas também alarmante. Ela hesitou, se perguntando: "Eu sou capaz de liderar isso?" Mas, ao fechar os olhos e orar, sentiu uma certeza familiar: você não está sozinha. Com coragem renovada, Ana decidiu aceitar o desafio. Sabia que o amor e a luz que havia compartilhado até agora eram apenas o começo. Os meses passaram e, na noite do evento, a cidade se reunia como nunca. Todos ali, unidos por um mesmo propósito, aquecendo a noite com alvos de compaixão e gratidão. Ana, em meio à multidão, sentiu algo épico se desenrolar diante dela. O que começou como uma luta pessoal estava agora se transformando em um movimento coletivo de amor e fé. Assim, ao olhar as estrelas que iluminavam o céu, Ana sabia que aquela jornada não era apenas dela, era de todos. A transformação que Deus havia realizado em sua vida reverberava nos corações de outros, um milagre expresso em cada sorriso, cada toque e cada palavra de esperança. E, ao perceber isso, uma paz imensurável a inundou. Ela não tinha todas as respostas, mas confirmou-se como parte de um plano maior. O cronômetro da vida continuava, e a certeza pulsava na sua mente: grandes coisas estavam a caminho. Agora, não apenas por ela, mas para cada vida tocada, cada coração curado. E assim, Ana sorriu, sabendo que, com fé, todas as coisas são possíveis. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora, isso alimenta o algoritmo e faz a diferença. Comente suas reações e testemunhos sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Vamos juntos brilhar e levar luz ao mundo.